Ah, cara, eu tô com 33. Quando eu tinha 14 anos eu comecei a estudar bateria. Foi meu primeiro instrumento. E aí em casa meu pai ouvia muito vinil. Muito vinil. Arriscava um violão, minha mãe cantava sempre. Daí eu sempre tive contato com a música. Aí com 17 comecei a tocar na noite, com uma banda de rock, bateria. Eu vi muitas vezes violão assim. O meu pai estava sempre com o violão em casa, né? E em casa sempre teve violão, desde que eu nasci. Então, demorou, cara, pra eu ir lá tocar violão, porque eu quis a bateria mesmo. Daí um amigo que me incentivou, me emprestou uma bateria, porque meu pai não podia me dar uma bateria na época, nem minha mãe. E eu fiquei com essa bateria emprestada um tempo, assim, um ano e meio, pra eles verem se eu queria mesmo tocar aquilo também, acho que você viu isso, né? E tal, daí um dia meu pai me deu uma bateria, uma turbo na época. Aí, bicho, aí o bagulho ficou louco. Aí foi feio. Aí foi legal, daí eu estudei bateria até os 18, gravei meu primeiro disco. E aí eu era baterista, mas já as composições, muitas já tinham minha letra e melodia. Então eu sempre quis compor, assim, escrever. Tá. Eu posso tocar mais uma? Pode. Então vou lá. Vou meio que maneiro nas coisas, tá? Lembrei. Recebeu o dom da mais natural alegria, simpatia, nas bochechas com covinhas todas linhas, irradiam a beleza que é só dela. Um dom quem deu foi Santa Clara. No cair da noite é teu o único holofote, totalmente nua e branca é tua lua, a beleza de Luana. Toda lua só pra ela, a beleza de Luana. Um dom quem deu foi Santa Clara. A música pra mim é a cura. Por quê? Porque na minha vida ela significou muitas coisas sendo resolvidas, assim, porque é uma das maiores certezas que eu tive na vida, né? Acho que foi isso. Porque muita coisa surge na vida, assim, né? Coisas boas, coisas ruins. E algumas vão se transformando em soluções pra muita coisa. A música foi assim pra mim. Ela foi solução pra muita coisa. Nossa, muita coisa me influenciou, assim. Muita coisa. Muitas pessoas. Muitos compositores, músicos, muitos escritores, muitas situações, muitas vivências e muitas pessoas, né? Acho que a gente é a soma, né, de tudo que acontece na vida. O tempo todo a gente é o resultado de uma série de acontecimentos, né? E a gente fica reproduzindo isso em diferentes proporções e situações o tempo todo, né? Então, pra mim tem muito isso. Tem muita coisa que eu vivi que quando se relaciona com coisas que eu conversei, e depois se relaciona com coisas que eu estudei, e depois se relaciona com pessoas, né? E é muito impressionante. E aí quanto mais compositores, quanto mais artistas você vem desenvolvendo uma narrativa que representa isso de uma forma muito bonita, né? Em uma linguagem, seja ela qual for, que consegue tocar você com essa contação de história, porque é sempre isso, né? Parece que todo artista ele está sempre contando uma história. A narrativa, para mim, ela é um grande norteador da arte, assim.
Eu nunca, olha, sobre o que eu faço melhor, assim, sobre o que eu sou mais, sobre o que eu sinto ser mais, assim, eu nunca fui um instrumentista, cara. Eu amo tocar bateria, acho até que toco bem bateria. Tem um swinguinho ali que dá pra... Mas eu não sou um bom baterista, assim. Outros caras falam, puta, esse cara é um bom baterista, sabe? Não é aquela... Eu não tenho excelência de execução técnica, assim. Nem na bateria, nem no violão, nem na voz. Quando eu preciso fazer isso com a voz, eu preciso estudar muito para fazer algo muito preciso. Então eu vejo que eu funciono mais assim, nessa mistura, assim, que assim, quando você escreve, você naturalmente carrega a necessidade de dizer coisas, de trazer, de contar histórias, né? Algumas fazem parte da sua história, outras são resultado de sei lá, geometrias da vida, assim, né? Acontecimentos desencadeados e depois de livros lidos e tal. Depois que eu fui estudar canto, eu fui me dando conta, né? Do que era. Assim, depois que eu fui pro conservatório, eu fui me dando... E trabalhando com isso, né? O tempo todo eu trabalhei com música. Faz uns 10 anos, né? Que eu trabalho mesmo, assim, só com música, assim. Que eu trabalho com música só. Então... você acaba pegando um pouquinho de tudo, porque o meu lance, cara, é que eu convivi com grandes arranjadores, com grandes instrumentistas. Conheci umas cabeças muito interessantes, gente que leu muito. Conheci uns malucos. Eu acho que quanto mais departamentos da vida, do mundo a gente conhece, humanamente falando, mais a gente tem para carregar, né? Aí, quando você lê, aquela leitura vai trazer mais significações quando você viveu mais, né? Tem um amigo meu que é psicólogo, eu falo isso com ele, que a gente fala assim, eu falei isso pra ele uma vez, ele falou, meu, como é que um psicólogo de 30 anos, o cara pode ter doutorado, 35 anos, né? Como é que ele vai atender um paciente de 60? Porque ele não viveu tanto quanto aquele cara, ele teve vivências diferentes, tem experiência, estudou para aquilo, mas a vivência pega muito, né? Então o único jeito dele atender esse cara é ler muito, conhecer outras vidas acordando na primeira pessoa, sabe? Criar essa capacidade. Só a leitura pode proporcionar isso, né, cara? Vivência e leitura. Vivência e leitura. Então, assim, como a gente mora num país que é cheio de dificuldades, tem pessoas de 15 anos que já viveram coisas que tem gente que não vai viver numa vida, né? E aí parece que surgem mensageiros, né? Tipo o Mano Brown. Pra mim, esse cara é um mensageiro. O cara abre a boca, as pessoas param pra ouvir. O timbre da voz dele, a forma como ele acredita no que ele fala, o jeito que ele fala. Todos os racionais, né? Sobre o Júlio compositor, assim, né? Sobre compor. Pra mim sempre foi um processo muito orgânico e natural. Assim, uma necessidade mesmo de escrever, assim. E eu percebo que quanto mais eu escrevia, quanto mais você põe pra fora suas angústias, né? Mais interessante vai ficando o caminho, assim, porque a gente precisa criar material humano, né? Pra aprender o que fazer com a gente, né? E daí sempre foi nesse sentido. Aí mais pra frente eu fui aprendendo a como fazer uma textura musical. Participei da Maria Madame, que foi uma banda que me deu essa escola. A gente gravou um DVD, um disco juntos. Todo mundo pensando em música todo dia. Muito mesmo, assim, ensaio semanal, reunião semanal, gravação. 5, 6, 7 shows por semana. Foi bem legal. Devo olhar pra cima, desejar estima. Devo erguer a mente, caminhar em frente. Eu devo olhar pra cima, desejar estima. Devo erguer a mente,
caminhar em frente. Eu acredito que o destino, caso seja assim, não muda como rima. Vai da criatividade, da maneira como se ilumina. Da maneira como se ilumina. Sei que tem uns por aí pra me fazer desistir, pra te enganar, engolir tua filosofia, mas não desanimo. Fé na frente, fé na festa, tipo Gil, João Gilberto. Sei que o meu caminho é certo e a ideia é quente. E a ideia é quente. Devo olhar pra cima, desejar estima. Devo erguer a mente, caminhar em frente. Eu devo olhar pra cima, desejar estima. Devo erguer a mente, caminhar em frente. Licença aqui, consciência afrodescendente, cabelo crespo, pele parda e muita ideia na mente. Caminhando contra a corrente, eu vou abrir a porta, não vou pular seu muro. Voz no microfone, sei que o jogo é duro. Meu coração tá me guiando e me mantém seguro. Eu devo olhar pra cima, desejar estima. Devo erguer a mente, caminhar em frente. Eu devo olhar pra cima, desejar estima. Devo erguer a mente, caminhar em frente. Márcio Brown. Nego, sonha, mata, morre, corre, sofre, muda, pode. Junto o povo é forte, palavras sábias de um velho griot. Viveu por amor, sonhou que sonhou e alertou. Geração não mudou, fez sua parte, tentou. Continuemos, pois o mundo é nosso e ele não acabou. Capacidade para conviver na diversidade, na tolerância não é tarde parte de uma nova atitude pro menino ter mais sorte. Afrogueto diz, tem que ter raiz pra seguir feliz e abrir a mente, a consciência, pra paciência nunca ficar por um triz. Etnia, raça, cor e origens. Etnia, raça, cor. Etnia, raça, cor e origens. Devo olhar pra cima, desejar estima. Devo erguer a mente, caminhar em frente. Eu devo olhar pra cima, desejar estima. Devo erguer a mente, caminhar em frente. Em frente, em frente, em frente, em frente. Eu acredito que a literatura é a maneira de descrever a vida com palavras, né? Então, eu gosto muito de literatura, assim. A literatura e a vida, para mim, elas têm uma ligação quase óbvia dentro de mim, sabe? E a palavra torna isso possível, né? Ela cria uma supra-realidade, ela cria uma outra realidade que muitas vezes ou se mistura ou se sobrepõe com ao que a gente vive, né? Ou se mistura com o que a gente vive ou se sobrepõe, né? Então, é a maneira de realizar muitas coisas, né? A linguística, ela carrega muitas coisas, assim, mesmo que a norma culta esteja sempre se atualizando e tenha
ditadura da linguagem, né? Está sempre ligado ao poder, né? Sei lá, você vê os deputados lá na Câmara falando de um jeito, você vê o Supremo Tribunal Federal, assim, essa ditadura da linguagem mesmo, assim, né? Tipo, você vê os caras falando na Câmara, no Senado, é aquela narrativa absurda, assim, né? É um teatro aquilo, cara. É uma dissimulação num nível muito complexo, né? E aí, quando você vê o Supremo Tribunal Federal, já é diferente, porque é aquela coisa é uma língua. É igual você senta, pergunta, o médico você descobre que você está doente, você senta para entender o que você tem, o médico fala um monte de termo técnico, um monte de coisa que você não vai entender e vai manter ele num lugar distanciado da linguística real do mundo, assim, né? Então, ao mesmo tempo que é importante a gente ter um Chico Buarque com um nível de composição em língua portuguesa tão alto, é importante lembrar que ele também sempre teve uma preocupação com a linguística popular, com o folclore, com o que está acontecendo na rua, né? Então, para mim, a palavra é uma questão de sobrevivência, né? É uma questão de significar a vida, assim. Isso é uma coisa que eu estava isso passou num raciocínio que eu desenvolvi aqui enquanto estava falando, há uma pergunta atrás, eu acho. Que, assim, com a continuidade do desenvolvimento da composição, começa a haver essa preocupação, né? Assim, de que estética que eu quero criar, quem que vai ouvir isso. Que cada vez mais eu comecei a viver de música e cada vez mais eu comecei a querer viver da minha música. São duas coisas diferentes, né? Porque a interpretação é sim um jeito de fazer música, senão Elis Regina, imagina. Então eu gosto muito de trampar esse, assim, o meu jeito de fazer música, os músicos que estão dispostos a dialogar com isso, que naturalmente vão colocar o digital deles nesse trampo também, né? Eu sempre penso muito nisso. E cada vez mais isso vai se tornando uma preocupação, assim. Eu acredito que existam esses dois momentos, né? O momento de pensar em algo que seja verdade, que te deixe feliz quando for fazer aquilo. E eu acho que, pra mim, eu quero que as pessoas ouçam o que eu tenho pra dizer. Então eu tenho que me preocupar e pensar se de alguma maneira, eu estou possibilitando que elas se identifiquem com aquilo. O que não quer dizer fazer com que isso norteie a minha produção. São coisas bem diferentes. Mas eu, como artista, acredito que tem que haver essa preocupação, assim. Você tem que falar a língua das pessoas, né? As músicas mais ouvidas normalmente geraram mais identificação. A pessoa chorou muito ouvindo aquilo. Aquilo falou muito sobre a vida da pessoa. A pessoa lembrou de coisas muito boas ou coisas muito difíceis ou de um momento de superação e tal. Ou simplesmente, enfim, a arte tem que fazer isso, né? Tem que significar a vida, é o que a gente estava falando. E aí quando você consegue significar na vida das pessoas, você fala, putz, estou falando a língua da minha espécie, né? Esse que é o objetivo, né? Uma questão do ensino da música, do aprendizado, né? De como aprender música, assim, eu acredito que no Brasil, principalmente, ela seja muito ampla, né? Diferente dos americanos, que forjaram um país desde o começo que pensava em produzir expressão cultural de uma forma comercial, né? Pensava em formatar um produto, né? Então você pega a história do jazz, assim, por exemplo, eles têm tudo, né? Se você quiser tocar com a linguagem do Charlie Parker, se você quiser se especializar em John Coltrane, eles vão ter um método para aquilo, livros. Então eles aprenderam, eles forjaram isso mesmo, né? Eles aprenderam a fazer o best-seller, mas sempre com puta de um escritor, né? A gente tem que ter o alto nível do clássico pensado para um produto contemporâneo para que isso venda para o mundo inteiro. Os caras aprenderam a fazer isso, né? Aqui, muitas vezes não existiu essa documentação. E muitas vezes não houve o interesse de organizar, de documentar uma linguagem, né? Como maracatu, como... Tem hoje materiais que trazem isso, mas eu percebi
no conservatório que o maior ouro tá nos discos. Você tem que ouvir muita música, meu. Você tem que procurar. É assim. Tem pessoas que não têm uma formação certificada, não tem um diploma de música, mas às vezes o cara estudou piano tirando um disco do Chick Corea, outro do Herbie Hancock, outro do, saca? Outro do Mariano, do César Camargo Mariano, enfim, os artistas brasileiros são os maiores professores, né? Mas aí é óbvio que fazer parte de uma escola, estar dentro de uma escola ou de um ambiente que respire música o tempo todo, como são os coletivos de artistas, como são... Se você montar uma banda e vamos botar um objetivo junto, quando você compartilha a música e a música se torna algo comum, um determinado contexto, onde todo mundo tem objetivos dentro da música, está ali a fim de fazer, isso vai fomentando, né? Então, aqui no Brasil existe uma dependência muito grande desses fatores para que a música aconteça. No Conservatório de Tatuí, passei na prova do Conservatório de Tatuí, foi muito enriquecedora. Quando eu cheguei para fazer a prova, eu não tinha a menor noção. Quando eu peguei as músicas da prova, assim, eu não tinha a menor noção. Daí eu tive que tirar tudo do ouvido, eu li as partituras, mas eu meio que decorava os desenhos e o que nota que estava naquele desenho, entendeu? Para não esquecer o roteiro, assim. Mas era um jeito de ler aquilo para a prova, daí rolou de eu passar. E foi um túnel, bicho, porque daí é um monte de gente tocando, todo mundo a fim de fazer som. E o lance da escola, do lugar onde todo mundo vai para fazer isso, traz aquela expressão tão clichê e tão útil, que se chama efervescência cultural, né? Um monte de pessoas lá pensando em fazer música. Você chega, tem trombone estudando lá, outro saxofone ali, não sei o que, daí alguém fala de uma música, alguém mostra uma música, alguém fez um show ontem, alguém vai fazer um show amanhã, alguém está ensaiando, alguém acabou de gravar um disco, alguém está voltando de uma turnê, alguém está tocando o primeiro acorde, sabe? Alguém está estudando oboé, alguém está estudando harpa. Então, a efervescência é muito importante, né? Eu acho que o legal das instituições especializadas em ensinar a arte, ensinar cultura, música, é essa, né? Essa é a grande importância, assim. Rápido rasteiro até me tornar inteiro, plantado nessas terras, pra não ser menor de que alguém, não vou me curvar a quem não quer me olhar mais perto. No deserto fazer chover, desanuviar a tempestade, ficar esperto. Corpo ereto, indiscreto, corpo inteiro, arruaceiro, dono do tabuleiro, sangue negro guerreiro. Eu percebi que eu conseguia viver de música quando, junto com a independência, começou a existir algum conforto, assim. Tipo, putz, consegui pagar essa conta, consegui pagar aquela, consegui chamar uma pessoa para sair, paguei uma cerveja para um amigo, consegui sair jantar com aquela moça, consegui fazer um jantar em casa para minha família, né? Aí você vai viajar e tal, enfim, as coisas começam a acontecer. E aí, de uma maneira muito natural, assim, porque
a música foi o lugar onde eu me encontrei mesmo. Eu tentei fazer várias outras coisas. Eu vendi até anúncio de jornal. Lembra do Primeira Mão? Eu vendia anúncios do Primeira Mão, lá em São Paulo. Aí eu saía de terno e gravata, andava São Paulo o dia inteiro, de sapato e tal. Mas eu sempre cantava no final de semana. Nem estudava no conservatório ainda, nada, mas arrumava alguém. Tinha um amigo lá em São Paulo, a gente fazia uns shows nos violão e voz, assim. Eu cantava e tocava bongô. E tomava conhaque. Era isso. Então, aí quando as coisas começaram a acontecer, além de pagar as contas, eu percebi que eu tinha que cuidar da minha voz. Tinha que parar de beber, tinha que parar de fumar, tinha que dormir melhor, tinha que começar a estar com a voz boa sempre. Então também isso, a exigência da música. A música, ela exige muita coisa de você, né? Eu sou um cara muito bagunçado, a música exige muita disciplina, assim. Seja lá como for. Tem pessoas que têm a vida pessoal bagunçada, mas para a música elas vão ter que ser disciplinadas de algum jeito. Mesmo que seja estudar das 6 da tarde às 6 da manhã, e essa seja a sua loucura, vai ter que acontecer de algum jeito, né? Você vai ter que sentar a bunda lá em algum momento, ou porque tem um grupo esperando que você faça aquilo, ou porque o seu ímpeto é tão grande para executar aquilo, para jogar alguma coisa para fora, que você vai sentar lá e vai ficar até aquilo sair. Aí você aprendeu o B, você vai querer aprender o G, logo você vai estar alfabetizado, né? Eu fiz teatro, participei de um grupo amador de teatro, junto com uma galera daqui de Sorocaba, com a Daia, inclusive. Daia Moura, minha querida amiga e irmã. Com ela e com outras pessoas na época, com a Giovana Lorenzetti. Daí com o Thiago Mantovani. Aí... Enfim, eu participei de um grupo com eles e mais uma galera agora, com o Daniel, não lembro o sobrenome dele agora. Com pessoas que já estavam estudando teatro, e foi um aprendizado e tanto para mim, assim. Eu sempre tive uma identificação muito grande com o teatro. E ao mesmo tempo que eu percebo que eu tenho um corpo, que eu tenho um tônus diferente quando eu estou no teatro e quando eu estou fazendo show de música, assim. Ao mesmo tempo que os personagens que eu tenho para cada lugar desses dialogam, mas eles também têm suas individualidades, assim, sabe? De acordo com cada ocasião. Algumas com uma colocação mais pessoal, provavelmente da música, né? E o teatro, que claro que o ator também desenvolve a linguagem, mas acaba sendo um espaço maior para qualquer tipo de simulação que você quiser, né? Eu fiz bastante coisa, tive em muitos lugares, assim. Falar sobre isso, sobre esse caminho é difícil escolher as ocasiões certas, né? Mas eu percebo que o primeiro disco que eu gravei, eu tocava bateria e daí eu lancei esse disco com a minha banda no Teatro América, quando ele ainda existia. Agora ele é uma loja de departamentos, é uma lojas americanas, no centro de Sorocaba. E aí eu percebi isso, tipo, isso cravou quando virou essa loja de departamentos, sabe? Já era histórico pra mim, já era super importante, mas quando virou a loja de departamento, eu falei, caramba, eu me senti parte de uma geração que se apresentou no Teatro América, sacou? Porque ninguém mais ia se apresentar depois. Isso é muito louco, né? Porque eu me apresentei lá com 17 anos. Então acho que talvez esse momento seja importante, assim. O primeiro grande momento foi esse. Aí... Nossa, bastante coisa aconteceu. Mas... Aí eu comecei a tocar em muitos lugares. O Black Sheep foi importante pra mim, que era um bar de rock aqui em Sorocaba, onde eu tocava sempre, também com essa mesma banda. E daí depois eu fui vendo muita coisa na noite, assim. Então eu fui hold de outros bateristas, né? Eu fui ver muitos shows de outras bandas. Os discos de vinil sempre significaram muito pra mim.
Então eu ouvi bastante, eu ouvi meu pai ouvindo. Os discos, eles sempre permearam todas as minhas experiências musicais, assim, sabe? Porque as coisas acontecem, daí você escuta um disco, daí você descobre que é super importante um disco que você tinha ouvido. Você chega no lugar e as pessoas começam a falar daquele grupo, daquele disco. Talvez esse seja o maior grande acontecimento, assim. Você começa a entrar em contextos onde os discos que você ouvia, os discos que você conhece, eles começam a se relacionar com as pessoas. As grandes significações começaram na Maria Madame, né? Que foi quando eu gravei as minhas músicas pela primeira vez, em 2009, como vocalista. Então eu gravei como baterista no Teatro América, músicas que eu tinha escrito e tal, fechou o Teatro América. Muitos anos depois, gravei as minhas primeiras músicas com a Maria Madame em 2009. Fizemos viagens importantes, mas eu lembro de uma viagem para o Paraná, que foi muito importante. Os festivais da canção que eu participei, todos foram muito importantes. Então, as cidades que eu lembro que foram importantes, assim, ter shows nessas cidades e encontrar essas pessoas e perceber, sentir que estava levando sua música para outros lugares. São José do Rio Preto, Bauru, Piracicaba, Jacarezinho, no Paraná, Londrina. Esses foram alguns grandes acontecimentos. Daí a gente gravou um DVD. Esse DVD foi muito importante, foi produzido pelo Bocato, um trombonista, um dos instrumentistas mais importantes na música brasileira para mim. Conhecê-lo, gravar com ele, ser produzido por ele foi muito legal, assim, sabe? Porque ele tocou com Elis Regina, ele tocou com Roberto Carlos, ele tocou com o Itamar Assunção, ele tocou com a Arrigo Barnabé, ele tocou com a Rita Lee, ele tocou com o Marcelo D2, ele tocou com o Emicida, ele tocou com o Hermeto Pascoal. Ele foi para a Suíça, ganhou prêmio com o disco dele. E depois ele produziu um disco do qual eu participei, onde eu cantava, onde haviam músicas minhas. Então eu acho que o Bocato também é um marco importante para mim. O Bocato é um grande músico, né? Um grande arranjador, tudo. Daí gravar com o Pedro Viáfora foi legal também. Baita compositor paulistano, do grupo 5 a Seco. Participar do show do Teatro Mágico foi uma conquista legal. E dividir o palco, né, com toda a banda, assim, foi massa. E conseguir fazer o meu primeiro EP, assim, o meu primeiro trabalho foi muito importante para mim. Cantar em outros países, cantar em Paris com músicos da Alemanha, da Dinamarca, da França, da Itália, do mundo inteiro, foi muito legal. Pessoalmente, é uma coisa que ninguém sabe, mas assim, ir pra lá, sentar e tocar música brasileira com pessoas do mundo inteiro, isso foi muito legal. O respeito dos caras, os caras sabem tudo de cor, você fala o tom, o cara faz introdução, vai arranjando em volta da sua voz, assim. Chega de saudade em Ré menor, os caras vão saber, sabe? Os caras vão saber. Aí aquele dinamarquês, ele vai saber tocar bossa nova melhor que muito brasileiro. É muito louco, meu. Os caras conhecem a música brasileira melhor do que muita gente. Muitas vezes eu aprendi muitas coisas quando eu soube o que pessoas de fora estavam ouvindo da música brasileira, né? Então, poder estar lá na França e cantar com uma galera foi muito legal. E é muito louco essa coisa das conquistas pessoais, porque tem conversas que foram uma conquista, né? Coisas que você teve coragem de dizer, coisas que você pôde dizer. O tempo todo marcam conquistas, assim, porque a gente fala de pessoas, porque a gente teve conversas que trouxeram novos significados para a vida, né? Eu tive um grupo vocal chamado Coisa Feita. 3 cantores e 3 cantoras. Foi muito legal. Foi uma conquista pessoal muito bacana. E eu fiz parte de um musical em São Paulo, para o lançamento de um livro, com uma cantora de Moçambique chamada Lena Baúli. Impressionante, uma das pessoas mais impressionantes. Um outro cantor e ator nascido na Bélgica, radicado no Congo,
filho de um moçambicano intelectual, assim, também, uma puta pessoa. Reginaldo, 16 toneladas, também foi uma pessoa que me ajudou muito, importante para mim ter conhecido ele. E o Emiliano Castro, que também arranjou esse trabalho. Todas as pessoas que eu conheci no conservatório foram importantes para a minha história. Então, todas elas representam, de alguma maneira, um momento importante, decisivo no meu caminho. Que muitas vezes, quando você está indo para fora, assim, você vai para São Paulo, aí você tenta conhecer pessoas, fazer show com pessoas. Você percebe que você vai ter que quebrar uma barreira para chegar ali. E essa barreira, tem um cara vindo lá de Sorocaba, meu, falando que escreve umas músicas, saca? Esse cara aí, bicho. Então, assim, pra mim não tem problema nenhum ser quem eu sou, assim. A gente é o que a gente é, né? Fazer parte da história dos artistas da cidade, dos músicos da cidade, isso pra mim é muito legal. Né? Significar dentro de um contexto de uma cidade é importante para qualquer pessoa. Tem pessoas que a gente vê que são ídolos, mas que na cidade deles tiveram uma história, né? Significaram dentro da cidade deles, que é o lugar de onde eles vieram. Eu acho que isso é muito importante, né? É essencial. Dependendo das escolhas do artista, claro, se isso é importante para ele. Para mim é importante, sabe? Ao mesmo tempo que artisticamente a minha cidade me decepcionou muitas vezes. Né? Quando eu falo artisticamente, eu falo assim, muitas situações que eu passei, muitas coisas que foram difíceis para mim, mas também há coisas que foram boas, né? Não tem jeito, quando a gente vem de um lugar, a gente tem que saber que ele vai te dar freios e muitos empurrões também, né? Isso vai ser em qualquer lugar. Então, para mim, é importante significar dentro da cidade. Eu sempre quis ser um artista grande, acho que todo mundo quer. Um artista grande, assim, cantar para muitas pessoas, aparecer em meios de comunicação importantes. Eu sempre quis isso. Acho que todo mundo quer. Acho que o Tamar Assunção queria, por exemplo. Sabe? Eu acho que isso é importante, não precisa ter vergonha disso. E, ao mesmo tempo, tá tudo bem, sabe? Eu sigo fazendo meu trampo, nos bares, nos eventos, tem gente que vai assistir meu som, gente que escuta na internet, dou minhas aulas de canto e segue o baile, né? Enfim, todo o meu último trabalho foi gravado com 2 grandes músicos, um guitarrista, arranjador, professor, maestrão, assim, Fábio Leal, e o Beto Correia, pianista, acordeonista. E aí eles influenciaram muito, assim, em como as músicas ficaram. Esse disco, ele fotografou um momento mesmo. Sobre a escolha, né, de guitarra e sanfona para formar a estética do disco, essa foi uma escolha natural de acordo com o momento que eu estava vivendo. Eu estudava no Conservatório de Tatuí, estava no final do curso. E os professores todos no conservatório tocam, e tocam muito, né? Então, eles te influenciam continuamente, assim, cotidianamente, né? E eu sempre fiquei tentando misturar coisas. E eu pensei na guitarra e sanfona fazendo um groove. Então era uma coisa bem MPB, flertando com o soul. Acho que foi por isso que eu pensei no acordeon e na guitarra, assim, né? E aí foi isso. Eu achei que poderia ser uma estética bonita. Inclusive depois virou um remix, que eu já lancei, que daí ficou uma batida eletrônica com baixo synth, guitarra, sanfona e voz. Então foi uma experiência também, sabe? Um teste. Com 2 caras foda. Aí vou fazer uma aqui, que é de minha autoria, mas a gente fez em versão bilíngue. Eu convidei um amigo peruano, cantor e compositor também, chamado Miguel Ganguini, que é um cara legal pra vir aqui também. Ele diria. Vamos lá. Cada história em cada esquina se acabara,
Se não houver um ser humano pra crer em outro humano. Em cada toque, em cada enfoque, em cada olhar, há de existir um ser humano pra crer em outro humano. Se a probabilidade de existir a paz lhe traz desengano, se aprume uniformizado, vista seu passado, conquiste seu plano. Escolha estar comprometido, desmistificado. Escolha estar descontraído, naturalizado. Escolha descentralizado, reorientado. Amadureça e permaneça infantilizado. Escolha seus amores pouco a pouco. Escolha seus amores pouco a pouco. Escolha seus amores pouco a pouco. Escorre tus amores pouco a pouco. A dosagem do equilíbrio para a composição. Essa é uma busca sem fim, né, cara? E aí, às vezes, você passa 2 dias sem produzir nada, mas pensando em milhões de coisas, identificando coisas e tentando decantar de tudo que você vê, de tudo que você vive, o que é que vai servir dentro da música, o que é que vai servir dentro da letra, como colocar aquilo, como canalizar aquilo. E ao mesmo tempo a vida vai te puxando de um jeito que ela faz você esquecer de manter essa chavinha ligada, e aí você passa num stand-by, de repente você liga aquilo de novo e fala, droga, eu perdi muita coisa, preciso retomar. Então o ofício de ser artista exige uma cabeça funcionando para isso o tempo todo, sabe? E gera muitos conflitos e muitas dificuldades, porque todos os dias tem uma mosquinha que vai vir e falar assim, não vai dar, você não vai conseguir, vai ser... E aí todas as vezes você tem que falar o contrário, né? Então assim, o exercício da autoestima, o exercício de se manter trabalhando, o exercício de acreditar e ter certeza que você está desenvolvendo um trabalho, porque muitas vezes as pessoas vão colocar você em dúvida de que você está trabalhando. Porque, de alguma maneira, a sociedade quer que você pense isso. Muitas forças que a gente escuta, assim, frases que a gente ouve desde pequeno, vão colocar em dúvida se é existir quando você decide ser músico, quando você decide ser artista, quando você decide dançar, quando você decide escrever, quando você... Enfim... Então, eu sou muito feliz por poder ter tido contato com muitas pessoas que tiveram certeza, que têm certeza de serem isso, e que me ajudam sempre a dar essa certeza, porque por mais firme que a gente seja, a vida sempre faz a gente oscilar nessa questão, as pessoas sempre fazem. E eu penso nas histórias do Tim Maia, nas histórias da Elis Regina, nas histórias do Mano Brown, nas histórias do Emicida, e vejo que os maiores sempre tiveram muita certeza, né? Se fuderam, mas tiveram certeza. E ao mesmo tempo fica aquela coisa, né? A gente conhece o Tim Maia, mas deve ter uns 100 da época dele, pelo menos, que tiveram caminhos muito parecidos e ninguém sabe quem é, ninguém sabe onde eles estão. Talvez eles não tenham conseguido viver de música, talvez eles tenham sido músicos e professores, ou músicos e funcionários públicos. Então não existe uma medida exata, sabe? De ser artista, de como
você viver isso. Carlos Drummond de Andrade, tem muita gente que era funcionário público e escrevia no tempo que tinha livre do trabalho. Teve os dois ofícios. E tem muita gente que no mainstream vai ter condição de viver muito bem, obrigado, e poder pensar só naquilo com o tempo. Blá, blá, blá. Enfim, tá todo mundo no mesmo barco. Lá no fundo, no final das contas, tá todo mundo no mesmo barco. Se para o cara não significou o quanto ele queria, ele pode estar lá no... sei lá, né? É muito louco isso aí. A minha relação com a internet já foi melhor, eu preciso atualizar ela no momento. Estou presente na internet, estou no YouTube, estou nas plataformas digitais, estou no Instagram, no Facebook. Mas é um trabalho constante, assim. Todo músico parece que todo artista teve que deixar de ser só artista e gerenciar suas redes sociais e tal, e separar um tempo para isso. São 2 trampos, né? E aí, tanto a internet como o trabalho de produção, assim, começam a colocar a gente em xeque, né? Tem muita gente que tem equipe que faz isso, tem alguém para fazer isso. Mas a maioria dos músicos faz isso de maneira independente. E aí fica aquela coisa, difícil querer fazer tudo, porque você não vai ser bom em tudo. Né? Mas ao mesmo tempo tem coisas que você tem que fazer. Então, a internet é quase uma exigência básica para quem quer ser artista no mundo contemporâneo e existir dessa forma, de uma maneira a gerar trampos e tal. Né? Ao mesmo tempo tem os núcleos, né? Tem os nichos onde as coisas acontecem. Então, para alguns setores a internet nem sempre é necessária, para a música é. Sabe? Para comunicar, para ter seu próprio, para formar público, né? E então, eu só vejo isso, é essencial, tem que estar presente. Muita gente conseguiu grandes coisas pela internet e é o veículo que não custa dinheiro, né? É o veículo mais democrático que a gente tem. Então é por isso que a arte precisa da internet. A música precisa. Nesse momento, 24 de maio de 2019, eu estou trabalhando, finalizando um videoclipe de um remix da música Em Frente. E é isso, é o teste da sanfona e da guitarra com o DJ, que já está pronto, agora com um roteiro e um videoclipe. E aí depois disso eu queria muito fazer um disco. Não sei quando, se vai ser ano que vem, se vai ser daqui a 2 anos, mas é o próximo desafio, com certeza. Gravar outro disco. Ou pelo menos encontrar um outro momento e fotografar ele de novo. Mesmo que isso não seja gravar um disco. Eu tô no Instagram, Júlio Moura. Tô no Facebook, Júlio Moura. Tô no YouTube, Júlio Moura. Tô nesse exercício de ficar falando para as pessoas: meu nome é Júlio Moura, estou em todas as redes, eu existo. Puta, cara, eu não sou uma pessoa para dar boas dicas. Acho que cada um tem sua história, né? O que eu percebo é que a energia que você colocar para fazer qualquer coisa acontecer vai voltar de alguma maneira, na maioria das vezes de maneira boa. Vai trazer novos desafios, né? Daí, quanto mais aparecerem e mais você se relacionar com eles, mais coisa acontece. Agora cada um tem sua história, né? Em busca de tudo que é bom e pra poder seguir fazendo um som, seguir fazendo. Em busca de tudo que é bom e pra poder seguir fazendo um som, seguir fazendo. Em busca de tudo que é bom e pra poder seguir fazendo um som, seguir fazendo. Em busca de tudo que é bom e pra poder seguir fazendo um som. O céu de Sorocaba me abraça enquanto passo pela rua em cada passo, cada compasso. Armando Salles de Oliveira 910. Canetas, papéis, sorte, revés, tretas, estresse.
pra que minha cabeça permaneça em pé. Sigo devoto em cada nota, em cada show, em cada porta que consigo abrir, em cada ouvido que puder me ouvir, em cada dedo que aperto play. Prosseguirei, eu sei, pra muitos meu ofício não é trabalho, não passam de otários com cartões itinerários, trancados em armários, ao contrário de tudo que sou. Consciente, tempo presente, voz persistente, flow envolvente, em busca de tudo que é bom, e pra poder seguir fazendo um som, e pra poder seguir fazendo, em busca de tudo que é bom, e pra poder seguir fazendo um som, seguir fazendo, em busca de tudo que é bom, e pra poder seguir fazendo um som. O som está em cada rua, em cada momento, o carrinho de pipoca em frente à igreja, o movimento, pensamentos vêm, ideias vão, eu penso em registrar em melodias, a multidão cheia de solidão, tanta reflexão, decepção, superação também. A música mantém meu compromisso em continuar, em cada nota, em cada ideia que eu puder ouvir, em cada letra vou evoluir, em cada louco que disser gostei, prosseguirei, farei a minha escola em cada samba do Cartola, cada cantora, Elis Regina, professora, e meu caminho sempre a viola de Paulinho, como um mardinho, vou devagar, devagarinho, em busca de tudo que é bom, e pra poder seguir fazendo, em busca de tudo que é bom, e pra poder seguir fazendo um som, seguir fazendo, em busca de tudo que é bom, e pra poder seguir fazendo um som, seguir fazendo, em busca de tudo que é bom, e pra poder seguir fazendo um som, seguir fazendo, em busca de tudo que é bom, e pra poder seguir fazendo um som.